Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos realizar a 55ª oração do nosso propósito de fé. E vamos em frente, com Jesus na frente. Antes de nós realizarmos a oração, eu quero meditar com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em algo assim muito forte mesmo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, no versículo 21, o texto sagrado diz assim: Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Quantas não são as pessoas que elas pensam assim: eu não consigo viver sem isso, sem aquilo, sem essa ou sem aquela outra pessoa. Mas a pergunta é a seguinte: o que realmente é essencial para a existência humana? Como que os primórdios, eles viviam? Como que os primeiros homens, eles viviam? Eles tinham os mesmos recursos tecnológicos que nós temos hoje? Eles tinham a mesma facilidade para ter as coisas que nós temos hoje? Por exemplo, hoje, se você quiser água, a grande maioria, claro, é só você ir até a torneira ou até a geladeira e você vai encontrar água lá. Mas antes não era assim. Antes, para se ter água, tinha que cavar um poço, tinha que ir no rio. Hoje, se você quiser comer alguma coisa, na sua grande maioria, claro, você abre o armário ou abre a geladeira e vai ter lá alguma coisa para comer. Antes, se tinha que caçar, às vezes passar dias no meio do mato para se ter ali alguma proteína. Antes, para a pessoa ela comer, ela tinha que ir pescar, ela tinha que plantar. Hoje, se você for ao supermercado, você consegue comprar frutas, verduras, legumes e etc. Os antigos, eles tinham a mesma facilidade para se vestir como nós temos. Hoje, para nós nos vestirmos, é só ir no guarda-roupa e pegarmos uma roupa, ou então irmos a uma loja e comprar, ou até ir em um local de doação de roupas e ali a gente vai pegar alguma roupa pra gente. E antes? Antes não. Antes eles tinham que caçar, tirar o couro dos animais para daí tecer as vestes. Mas, mais uma vez eu pergunto, o que é essencial para a existência humana? Porque às vezes nós ficamos a pensar que não conseguimos viver sem isso, sem aquilo, e a gente faz da modernidade, da tecnologia, dos eletrônicos, algo que é essencial para a vida e existência humana, quando na verdade não é. Porque os primórdios, eles viveram
sem nada disso. E viveram. Essa que é a grande realidade. Você vê claramente aqui, olha só a oração de Jacó. Uma oração muito simples. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo, então vamos meditar nisso aqui. Primeira coisa, Jacó ele queria que Deus fosse com ele. Porque ele sabia que Deus, sendo com ele, ia ficar tudo bem. Ele estava com a melhor companhia. Jacó passou muitos anos solteiro, mas ele sabia que quem está com Deus nunca está só. Então, a primeira coisa que Jacó pediu na oração dele foi que Deus fosse com ele. Ele não colocou nada à frente disso. Ele priorizou a presença de Deus. Então, ele disse, se Deus for comigo, porque ele queria Deus com ele. Ele queria Deus o guiando, dirigindo, inspirando. Esse foi o primeiro pedido de Jacó. Fazendo valer aqui o que diz o texto sagrado: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jacó, ele buscou aqui primeiro a Deus, querendo que Deus fosse com ele. Aí diz mais assim: e me guardar nesta jornada que empreendo. Jacó, ele sabia que ele iria enfrentar os intempéries da vida, as dificuldades, as adversidades, as situações contrárias. Então, ele queria que o Senhor o guardasse, o livrasse. E qual a importância de Deus ele nos guardar? É porque Deus não dorme, não cansa. Eu canso, você cansa, mas Deus não. Eu durmo, você dorme, mas Deus não. Como diz lá no Salmo 121, né? Aquele que me guarda não dorme. Aí diz mais assim: e me der pão para comer. A comida, ela é essencial para a nossa existência. Se nós não comermos, ficaremos fracos, debilitados, doentes e daqui a pouco, infelizmente, morreremos. Então, a comida, ela é essencial. E diz mais assim, e roupa para vestir, porque Jacó, ele iria enfrentar o deserto. E no deserto, durante o dia, é muito calor. E durante a noite, é muito frio. Então, as roupas iriam guardar ele, tanto do calor, como também do frio. E diz mais assim: de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. Vamos parar aqui. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Quer dizer, Jacó, ele queria paz. Ele queria paz. Porque não adianta ter o pão, não adianta ter as vestes, não adianta ter os bens materiais, se não tivermos o mais importante, que é a paz. Que é a paz. Então Jacó finaliza dizendo: então o Senhor será o meu Deus. Quer dizer, eu vou honrá-lo, eu vou servi-lo, eu não vou me esquecer do Senhor, porque o ser humano, ele é ingrato. Quando ele está na pior, ele ora, vai na igreja, ele busca, daqui a pouco a situação fica um pouco melhor, pronto, acabou. Já não lembra mais de Deus, já não agradece mais, já não honra mais ao Senhor, né? Mas Jacó, ele deixou claro o seguinte: olha, dando tudo certo, o Senhor abençoando a minha jornada, o Senhor vai ser o meu Deus. Eu não vou servir a outro, eu não vou me curvar diante de outro. Meu louvor, minha adoração não será nenhum outro,
mas tão somente ao Senhor. Que coisa forte, né, meu amigo, minha amiga? Aqui nós observamos o que realmente é essencial para a nossa existência. Então, tem muitas pessoas, de repente, pensando em morrer, porque pensam que não vão sobreviver sem algo que os antigos viveram sem isso. Tem pessoas que, se elas tiverem que ficar um dia sem mexer no aparelho celular, parece que o mundo vai acabar para elas. Tem pessoas que fazem de qualquer coisa algo essencial, quando na verdade não é. Aqui nós vemos na oração de Jacó o que realmente é essencial. Deus é essencial para as nossas vidas. Ter a proteção de Deus é essencial para as nossas vidas. Nos alimentarmos, nos nutrirmos, aí inclui comida, bebida, enfim, isso é essencial para a nossa existência. A roupa, ela é essencial. Ela nos protege do sol forte, mas também nos protege do frio intenso. Além disso, ela cobre a nossa nudez, nos protegendo contra a vergonha, contra o constrangimento. E o mais importante, meu amigo, minha amiga, o mais importante, a paz. Porque não adianta ter o pão, as vestes, que simbolizam os bens materiais, e não ter o mais importante, que é a paz. Então essa paz é essencial. Então às vezes tem pessoas que elas pegam aqui a oração de Jacó e elas bagunçam tudo. E elas tiram dessa ordem aqui. Qual é a ordem? A primeira ordem é Deus ser conosco. É Deus nos guardar. E claro, precisamos comer e beber. Mas, finalizando, nós precisamos de paz. Porque não vai adiantar ter os bens materiais simbolizados aqui pelo pão e pela veste. Não vai adiantar ter os bens materiais se não tiver a paz. Que tenhamos o pão, as vestes, mas que não nos falte a paz. E que antes de tudo isso, o Senhor seja conosco e nos guarde. A importância do Senhor nos guardar, repito, é que eu canso, você cansa, eu durmo, você dorme, mas Deus não cansa e não dorme, porque Ele é Deus. Aleluia. Então, reveja os seus conceitos. De repente você está aí nervoso, estressado. De repente você está aí chateado. De repente você está se perguntando o que vai ser, como é que você vai viver sem isso ou sem aquilo outro. Os antigos sobreviveram sem nada disso. Você também vai sobreviver. Se for da vontade e da permissão de Deus você voltar a ter e a ter até melhor, que assim seja. Mas não faça disso sua razão de viver. Não diga que isso é essencial para a sua existência. Essencial para a nossa existência é a presença de Deus, o Senhor nos guardar, o alimento, a veste e, claro, a paz interior. Amém? Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós realizamos agora a 55ª oração do nosso propósito de fé. Deus, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, que às vezes bagunçamos tudo, Senhor. Bagunçamos tudo. Deixamos tudo fora do lugar.
e daqui a pouco a gente acaba se perdendo. Mas Jacó não. Jacó, ele colocou tudo em seu devido lugar. Primeiro o Senhor, como prioridade, desejando que o Senhor fosse com ele, que o Senhor o guardasse, porque ele sabia que o Senhor vê o que nós não vemos, sabe o que nós não sabemos, e que o Senhor não cansa e que o Senhor não dorme. Jacó, ele queria pão para comer, roupa para vestir, porque ele sabia que o corpo humano tem necessidades e que o Senhor tem essa condição de suprir as nossas necessidades. Não à toa, Jesus, o Senhor disse, não andeis ansiosos acerca do que haveis de comer, de beber ou de vestir. O Senhor falou sobre isso. E Jacó, ele também lhe pediu paz. Paz em casa, paz na família, paz no trabalho, paz aonde estivermos, mas acima de tudo, paz na nossa alma, paz no nosso interior. Deus, vá de encontro agora a essa pessoa que de repente está com raiva, está chateada porque perdeu algo, porque aconteceu uma situação onde ela teve um prejuízo, onde um bem material dela infelizmente quebrou, enfim. E ela está aí aflita, angustiada, com raiva, de repente até brigou com alguém por causa disso. Meu Deus, mostra para ela que ela consegue viver sem isso. Se ela tiver que resolver isso, que ela resolva, mas sem colocar isso como uma razão de viver ou algo que ela não consiga viver sem isso. Porque se os antigos não tinham nada do que nós temos hoje, principalmente em termos tecnológicos, eles viveram, então por que a gente também não vai conseguir viver? Se a gente perder alguma coisa ou se algo quebrar, Deus, em nome do Senhor Jesus, acalma o coração dessa pessoa. De repente essa pessoa brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com os filhos, brigou com os pais, porque aconteceu um acidente, um imprevisto, a pessoa, ela deixou algo cair ou ela quebrou algo. É claro que ninguém gosta, é óbvio, a gente fica chateado e tudo mais, mas que agora o Senhor acalme o coração dessa pessoa e fale ao coração dela: você tem a mim. Você pode ter batido o carro, esse eletrodoméstico pode ter queimado, isso aqui pode ter caído, isso aqui pode ter quebrado, mas eu sou com você. Vai ficar tudo bem. Deus, e que ela receba agora da tua paz, da tua tranquilidade, em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa possa chegar de repente até para esse familiar ou para esse funcionário e dizer assim: não, fulano, a gente vai resolver isso aqui. Isso aqui vai ficar tudo bem, entendeu? A gente vai conseguir resolver isso aqui. A gente vai conseguir recuperar isso aqui, ou então a gente vai conseguir dar a volta por cima, ou então a gente vai sobreviver sem isso aqui. Só não dá para viver sem Deus, sem comer, sem beber, porque se a gente não comer, não beber, a gente cai. Sem as vestes, porque as vestes nos protegem do sol, como também do frio. E, claro, sem paz. Então vamos ter calma aqui e colocar cada coisa no seu devido lugar. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor vai iluminar a mente dessa pessoa e ela vai superar essa perda, vai superar esse prejuízo, vai superar esse estresse, vai superar essa dificuldade. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, agora o Senhor traz paz para o seu coração. Ele te faz entender
que Ele é essencial para a nossa existência física e espiritual, terrena e eterna. Ele é essencial. Comer e beber é essencial aqui, mas a paz excede a necessidade de comer e a necessidade de beber. Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, todo o nosso ser. Sem o Senhor nada somos, nada temos, nada podemos. Mas no Senhor e com o Senhor somos mais, muito mais do que vencedores. E todos os que creem digam amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos em frente, com Jesus na frente. Deus abençoe a todos.